pessoal, tudo certinho? Vamos falar do poder de polícia da administração? Pois então, a administração pública possui alguns poderes no exercício da atividade. A gente costuma dizer que esses poderes são instrumentais, né? São instrumentos necessários para que a administração consiga atender ao interesse público. Inclusive, todas as vezes que a administração exerce o poder pelo simples poder, deixando de lado esse caráter instrumental, ocorre o que nós chamamos de abuso de poder. A expressão abuso de poder é uma expressão ampla, tá? Ela se divide em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. Então, abuso de poder, que é aquela situação em que o Estado exerce o poder pelo simples poder, abrindo mão desse caráter instrumental, né, como instrumento e não como poder por si só. Se divide no excesso de poder, que é vício de competência. Ocorre quando a gente pratica o ato extrapolando a competência definida em lei. E desvio de poder, que é vício de finalidade. O desvio de poder ou desvio de finalidade ocorre quando a gente pratica o ato dentro da competência legal, mas ele busca uma finalidade diversa daquela finalidade prevista na lei, né? Então, ele está buscando uma outra finalidade que não a finalidade legal. Os poderes administrativos nós dividimos em poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar, e o que eu queria conversar com vocês é o poder de polícia. Poder de polícia, pessoal, não se confunde com a polícia judiciária. A polícia judiciária é aquela polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. Então, a polícia judiciária é matéria de estudo do processo penal, do direito penal. Então, você estuda ali os inquéritos policiais. E essa polícia judiciária, ela existe para a prevenção e repressão à prática de ilícitos penais. O que eu quero conversar com vocês é a polícia administrativa. Então, quando a gente trata do poder de polícia, a gente está tratando da polícia administrativa, que é regulamentada no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional, porque gera cobrança de taxa. Mas, enfim, não é uma polícia de prevenção a ilícitos criminais, não incide sobre pessoas, não é somente exercida por corporações policiais especializadas. Não. A polícia administrativa é muito mais ampla. A gente costuma dizer o seguinte: o poder de polícia, e aqui eu estou falando da polícia administrativa, nada mais é do que o poder que a administração pública tem de limitar ou restringir o exercício de liberdades individuais, de limitar e restringir o exercício da propriedade, o uso, o gozo e disposição da propriedade privada, sempre na busca do interesse público. Então, quando você pensar nesse poder de polícia, vai pensar no poder que a administração tem de limitar e condicionar o exercício de liberdades e limitar e condicionar o uso da propriedade privada para atender ao interesse público. Nada mais, nada menos do que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, o Estado tem o poder de limitar o exercício de liberdades, tem o poder de limitar o exercício da propriedade sempre que ele estiver buscando o interesse da coletividade. Essa é a ideia dessa polícia administrativa, desse poder de polícia administrativo, tá? Então, por exemplo, você quer abrir um restaurante? É livre o exercício de qualquer profissão, mas se você estiver vendendo comida vencida, o Estado vai lá e fecha. Você quer... Meu avô dizia, sabe o quê? Eu não paro em sinal vermelho, porque eu tenho o direito de ir e vir. Eu achava isso o máximo, né? Afinal de contas, se ele tem direito de ir e vir, por que ele vai parar em sinal vermelho? Na verdade, a liberdade de locomoção, a liberdade de locomoção em geral, ela não é absoluta, como nenhum direito é. Então, se tiver tudo verde para todo mundo se bate, ninguém nem vai nem vem. Então, quando o sinal estiver vermelho, ele tem que parar sim, para garantir a organização estrutural do trânsito. Então, o direito e a liberdade de locomoção dele também sofrem limites.
Você quer fazer uma construção, uma reforma na sua casa? Com seu dinheiro, você depende de uma licença, porque o Estado vai verificar se a sua reforma, se a sua construção não causa prejuízo ao interesse público, não viola o direito de vizinhança, né? Você quer, sei lá, construir aqui na Beira-Mar em Salvador? O máximo que você pode construir são 8 andares, para garantir a ventilação da cidade. Ah, mas eu tenho 10 filhos, quero fazer um andar para cada um. Se mude aqui, no máximo, 8 andares. Então preste atenção que o Estado limita e condiciona os direitos individuais, liberdade, propriedade, na busca do interesse público. Isso é o poder de polícia da administração. Esse poder de polícia se manifesta por meio de normas gerais e também por meio de atos individuais. Então, esse poder de polícia pode se apresentar por normas gerais ou por atos individuais. Também se manifesta por atos preventivos e por atos repressivos. Uma licença para construir é um ato preventivo, mas o embargo de obra, uma multa, já é um ato repressivo. E por fim, esses atos se manifestam por meio de atos vinculados ou discricionários. Aqui eu quero que você tome cuidado, porque a doutrina costuma apontar que a discricionariedade é um atributo, uma característica do poder de polícia. Então, o poder de polícia tem como característica a discricionariedade, o que significa dizer que os atos de polícia, em regra, são discricionários. Se a prova lhe disser que todo ato de polícia é discricionário, isso não é verdade, tá? Agora, se lhe disser que a discricionariedade é um atributo, é uma característica, aí é verdade sim. Então a licença para construir é um ato vinculado de polícia. Mas como característica geral, a princípio, os atos de polícia são discricionários. Além da discricionariedade, a doutrina costuma apresentar 3 outros atributos ao poder de polícia, que você vai anotar comigo. Primeiro, a imperatividade. A imperatividade é atributo do poder de polícia que permite ao Estado criar direitos e obrigações ao particular, independentemente da concordância desse particular. Então, ainda que o particular não concorde, ainda que não haja acordo, a administração tem esse poder de impor obrigações ao particular. Isso é imperatividade. Não estacione. Não é um acordo. Não estacione é mesmo, está muito cheio. Não, é uma imposição unilateral. Não estacione e ponto final. Então, o poder que a administração tem de impor obrigações ao particular, independentemente da concordância desse particular, é a imperatividade. Nós chamamos isso também de poder extroverso da administração. Então, imperatividade, decorrência do poder extroverso da administração, é esse poder da administração de impor obrigações ao particular unilateralmente. Não estacione, ponto final. E se você estacionar, multa. A multa, pessoal, é o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção. Indiretos, porque pelo menos por enquanto ele não está rebocando seu carro, mas ele está te obrigando a cumprir aquela regra e ele está indiretamente impondo a você uma obrigação. Então, quando eu falo de uma multa, eu estou falando do Estado impondo a você o cumprimento da obrigação sob pena de multa, né? Alguém vai dizer estacione ali, você vai dizer eu não quero tomar uma multa. Então o Estado, ele se vale de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato. Isso é o que nós chamamos de atributo da coercibilidade. Então a coercibilidade, segundo atributo, é o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento da obrigação imposta pelo ato. Agora, e se você estacionou o carro na frente de um hospital, a ambulância não consegue sair, vai morrer alguém, adianta aplicar a multa e esperar você tirar o carro? Não. O Estado vai lá e reboca o seu carro. Quando ele reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos de coerção. Ele agora está se valendo de meios diretos de execução do ato, que é o que nós vamos chamar de atributo da autoexecutoriedade.
ou simplesmente executoriedade. Então, essa autoexecutoriedade ou essa executoriedade é o poder que a administração pública tem de se valer de meios diretos de execução. Você vai dizer, quer que eu tire o carro? Ele vai dizer, não precisa, querido. Eu já tirei, né? O Estado vai lá e executa o ato diretamente. Então, nesse caso, o particular não tem mais o que fazer, porque o Estado executou o ato diretamente. Ele não precisa ir ao judiciário, propor uma ação, pedindo reboque. O Estado pode se valer de meios diretos de execução, sem a necessidade de decisão judicial, tá? A doutrina costuma dizer que essa autoexecutoriedade não está presente em todos os atos de polícia. Ou ela decorre de lei, a lei pode prever o ato como autoexecutável, ou ela se embasa numa situação de urgência, como o exemplo que eu dei da ambulância e tudo mais, ok? Por fim, para ficar mais completinho, se a situação for de urgência, o Estado pode diferir o contraditório, né? Então ele vai rebocar o seu carro. Ele não vai te notificar para você exercer direito de contraditório, ampla defesa. Ele reboca o seu carro e o contraditório é exercido depois. Então esse contraditório diferido, ele é legítimo na busca do interesse público, em razão da supremacia do interesse público. O Estado pode executar o ato para depois abrir vista ao exercício desse contraditório, ok? Pessoal, para a gente fechar, eu quero te trazer uma situação. A Lei 9649 dizia que o poder de polícia seria exercido, na verdade, que os conselhos profissionais prestariam serviços públicos por delegação, o CREA, o CRM, e que por isso seriam particulares. O Supremo Tribunal Federal tem uma ADI famosíssima, que é a ADI 1717. Nessa ADI, o STF disse que o poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Conselhos profissionais exercem poder de polícia, né? Afinal de contas, o que eles fazem é limitar o exercício da liberdade profissional. Você passa 6 anos numa faculdade de medicina, mais 2 ou 3 fazendo residência. Para exercer a função tem que ter uma licença do CRM, né? O CREA e assim por diante. Então eles têm natureza autárquica. Eles atuam no exercício do poder de polícia porque são autarquias. O Supremo Tribunal Federal deixou claro que o poder de polícia é atividade típica de Estado indelegável a particulares. Só que eu tenho 2 exceções, 2 pontos importantes para conversar. Primeiro ponto importante é o que nós chamamos de ciclos de polícia. Porque, por exemplo, eu posso contratar uma empresa para colocar um radar e aplicar multa de velocidade? A empresa pode ser contratada para colocar o radar. Isso não é atividade de polícia propriamente dita. Então a doutrina costuma dizer que o poder de polícia se divide em 4 ciclos. A norma de polícia, não estacione e assim por diante. A fiscalização de polícia, que é a colocação do radar, por exemplo. O consentimento de polícia, uma licença, uma autorização. E a sanção de polícia, a penalidade. Os atos de fiscalização e de consentimento são delegáveis. Então, não é que nenhum aspecto do poder de polícia possa ser delegado, tá? A ideia é de que os atos de fiscalização e de consentimento admitem delegação. Por fim, o STF proferiu uma decisão há 2 anos atrás importante em relação às empresas estatais. As empresas públicas que atuam na prestação de serviço público em regime não concorrencial, ou seja, em regime de monopólio, podem exercer poder de polícia por delegação. E aí não é só atividade de fiscalização e consentimento, é o poder de polícia como um todo. Eu posso delegar o poder de polícia integralmente para empresas públicas que forem criadas pelo Estado para a prestação de serviço público em regime de monopólio. Então essas, embora tenham personalidade jurídica de direito privado, essas empresas estatais, elas podem ter poder de polícia por delegação estatal, ok? 2 ressalvas importantes para fins de prova, e no próximo bloco eu já volto para tratar de outro tema, que eu precisava conversar sobre poder de polícia, a gente fechou nessa aula, tá bom? Sai daí não, que eu já volto.